A banda Alphaville surgiu no início dos anos 1980, consolidando-se como um dos grupos mais icônicos do SYNTH Pop e da New Wave. Formada na Alemanha Ocidental, a banda rapidamente conquistou sucesso internacional com hits que se tornaram atemporais, como Forever Young e Big in Japan. Alphaville foi fundado na cidade de Münster, Alemanha Ocidental, em 1981, inicialmente sob o nome de Forever Young. Os membros originais eram Marianne Gold, a vocalista principal, Bernhard Lloyd, a tecladista e programador, Frank Mertens, a tecladista. Marianne Gold era o principal letrista da banda e se inspirava no rock progressivo, música eletrônica e poesia surrealista. No entanto, o grupo encontrou sua identidade musical na crescente cena New Wave e SYNTH Pop, influenciado por bandas como Kraftwerk, Ultravox e Depeche Mode. Em 1983, decidiram mudar o nome para Alphaville, inspirado na icônica obra cinematográfica de Jean-Luc Godard, um filme francês de ficção científica lançado em 1965. No início de 1984, Alphaville assinou contrato com a gravadora WEA Records e começou a gravar seu álbum de estreia, Forever Young. Antes do lançamento oficial do disco, a banda lançou o single Big in Japan, que se tornou um fenômeno. A música Big in Japan chegou ao topo das paradas em vários países da Europa, incluindo a Alemanha, Suécia, Suíça e até o Reino Unido. A letra fala sobre o desejo de escapar para um mundo idealizado e foi inspirada na cena de viciados em heroína na Alemanha da época. Em setembro de 1984, Alphaville lançou seu primeiro álbum, Forever Young, que se tornaria um dos discos mais icônicos do SYNTH Pop. O álbum trouxe, além de Big in Japan, outros sucessos, Forever Young e Sounds Like a Melody. Forever Young é uma das baladas mais conhecidas da década, com uma melodia melancólica e letras que falam sobre juventude e imortalidade. Sounds Like a Melody é outra faixa de destaque, com uma produção rica e arranjos vibrantes. Essas músicas impulsionaram o álbum nas paradas de diversos países, incluindo os Estados Unidos, onde Forever Young se tornou um clássico tocado até hoje. Após o sucesso inicial com Forever Young, em 1984, a banda Alphaville enfrentou mudanças significativas na formação e precisou se reinventar para manter sua relevância na cena musical dos anos 80 e 90. Pouco tempo após o lançamento do álbum Forever Young, o tecladista Frank Mertens decidiu deixar o Alphaville. O motivo oficial nunca foi completamente esclarecido, mas especula-se que ele não lidava bem com a pressão do sucesso e a intensa agenda de trabalho da banda. Para substituir Mertens, Alphaville recrutou Rick Chollet, nascido Wolfgang Neuhaus, um talentoso tecladista e guitarrista. Com essa nova formação, a Marianne Gold, Bernhard Lloyd e Rick Chollet, a banda começou a trabalhar no seu segundo álbum. Em 1986, Alphaville lançou seu segundo álbum de estúdio, Afternoons in Utopia, que explorou uma sonoridade mais sofisticada, combinando SYNTH Pop com elementos progressivos e influências de jazz e soul. Algumas faixas de destaque foram Dance With Me, um dos maiores sucessos do disco, trazendo uma atmosfera etérea e misteriosa. Jerusalém, uma canção intensa e dramática, com forte apelo emocional. Universal Daddy, uma música vibrante e energética que manteve o estilo eletrônico da banda. Embora Afternoons in Utopia não tenha alcançado o mesmo impacto comercial de Forever Young, ele consolidou Alphaville como uma banda inovadora e mostrou que o grupo não estava interessado em apenas repetir fórmulas de sucesso. Em 1989, Alphaville lançou seu terceiro álbum, The Breathtaking Blue, que foi uma tentativa ousada de expandir seu estilo musical. O disco trouxe arranjos mais complexos e uma pegada cinematográfica, incluindo colaborações com músicos de jazz e orquestra. O destaque do álbum foi a faixa Romeos, que conseguiu algum sucesso nas paradas, mas o álbum, no geral, teve uma recepção mista. Como parte da divulgação, a banda lançou um projeto inovador chamado Songlimes, que transformava as músicas do álbum em curtas-metragens dirigidos por cineastas renomados.
Apesar de seu impacto modesto, The Breathtaking Blue foi um disco experimental que demonstrou a versatilidade do Alphaville. No início dos anos 1990, Alphaville enfrentou uma queda na popularidade devido à ascensão do grunge e do Britpop, que dominavam as paradas musicais. Mesmo assim, a banda seguiu produzindo novas músicas e explorando sonoridades diferentes. Em 1992, lançaram a coletânea First Harvest 1984-92, que trouxe os maiores sucessos da banda e ajudou a manter viva sua base de fãs. Pouco tempo depois, Rick Echolette deixou o Alphaville, tornando Marianne Gold e Bernhard Lloyd os únicos membros remanescentes da formação clássica. Isso marcou o início de uma nova fase, com Marianne assumindo um papel ainda mais central como compositor e líder do grupo. Após o auge dos anos 80 e as mudanças nos anos 90, Alphaville enfrentou desafios para se manter relevante no cenário musical. Com a saída de Rick Echolette e a mudança das tendências musicais, a banda precisou se reinventar. Mesmo assim, Marianne Gold continuou à frente do projeto. Após um período sem lançar álbuns de estúdio, Alphaville retornou em 1994 com Prostitute, um trabalho mais experimental e conceitual. O álbum trouxe letras mais profundas e instrumentações variadas, explorando desde rock alternativo até influências eletrônicas modernas. Apesar de não ter o mesmo impacto comercial de seus primeiros álbuns, Prostitute foi bem recebido pelos fãs mais fiéis e mostrou que Alphaville estava disposto a evoluir artisticamente. Nos anos 90, a internet começou a mudar a indústria da música, e Alphaville percebeu essa transformação. O álbum Salvation, lançado em 1997, foi um passo na direção do SYNTH pop clássico, aproximando-se novamente do som que tornou a banda famosa. Embora o álbum tenha sido um sucesso moderado, ele marcou a banda como uma das primeiras a adotar estratégias digitais para se conectar com os fãs, utilizando a internet como uma nova ferramenta de divulgação. Com o novo milênio, Alphaville se tornou uma banda cult, com uma base de fãs leal ao redor do mundo. Durante os anos 2000, a banda focou em turnês internacionais e projetos especiais. Em 2010, Alphaville lançou Catching Raiz Ongiante, um álbum que mesclava elementos modernos do pop eletrônico com o estilo clássico da banda. O single "I Die For You Today" foi um dos destaques. Nos anos mais recentes, Alphaville seguiu se apresentando ao vivo e lançou Strange Attractor em 2017, um álbum que manteve a essência do SYNTH pop, mas trouxe uma produção contemporânea. O legado da banda é marcado por Forever Young sendo um hino atemporal, influenciando diversas gerações e mantendo uma base de fãs global, especialmente entre os fãs da New Wave. A jornada do Alphaville foi marcada por sucesso, mudanças e reinvenção. Desde os dias de Big in Japan até os lançamentos mais recentes, a banda conseguiu se adaptar e manter viva a essência de sua música.